O clima é a junção de duas características de um determinado lugar. São elas a temperatura média e a precipitação média, além de suas variações durante o ano. Essas características se formam por diversos fatores, como a latitude, relevo, maritimidade, correntes marítimas e pressão atmosférica. A latitude é a localização em relação à linha do Equador, que divide o mundo em norte e sul e determina a quantidade de energia solar que chega ao solo. O relevo influencia a temperatura, impedindo que a umidade se disperse de uma determinada área, ou mesmo que alcance alguma região. A maritimidade e continentalidade dizem respeito à proximidade ou não de algum grande corpo de água e determina a amplitude térmica. As correntes marítimas quentes formam climas mais úmidos e quentes, devido à maior quantidade de evaporação. As correntes marítimas frias formam climas mais secos e frios, por diminuírem o ritmo de evaporação. As zonas de alta pressão evitam que ventos úmidos entrem na sua zona de influência, tornando assim o clima mais seco. No continente americano, destacam-se os climas tropicais, subtropicais, equatoriais, desérticos, semiáridos, mediterrâneo temperado, polar, frio de montanha, úmidos ou secos, como vários outros. Em meio a essa vasta extensão tropical, existe um trecho de clima equatorial, também muito amplo, marcado por reduzida amplitude térmica, elevadas temperaturas ou chuvas constantes. Falar do clima na América Central é falar do clima tropical. A América Central está completamente dentro da zona intertropical da Terra. As menores médias térmicas ficam nas regiões mais elevadas. A vegetação original dessa região é formada por florestas tropicais, com grande exuberância. A América Central se divide em duas partes, uma continental istmica, que corresponde a uma restrita faixa de terras emersas que liga a América do Norte à América do Sul, e a parte insular, que corresponde a um grupo de ilhas localizadas no Mar das Antilhas, conhecido como o Mar do Caribe, e se localiza inteiramente entre o Trópico de Câncer ao norte e a linha do Equador ao sul, ou seja, numa área tropical. Uma grande parcela do território que compõe a América Central é ocupada por montanhas que periodicamente desenvolvem o processo de vulcanismo e também de terremotos. As grandes áreas que apresentam as planícies se restringem à costa do Atlântico e do Pacífico. Devido à localização em pequena área, não há grande variação de formações climáticas. Isso é explicado pelo fato de haver um relevo elevado, que torna as temperaturas mais baixas em algumas áreas. No entanto, desenvolve outros tipos de climas provenientes das altitudes. A partir disso, é possível identificar três domínios climáticos: terras quentes, terras frias e terras temperadas. Os climas tropicais são encontrados nas terras com menos de 800 metros de altitude, que são conhecidas como terras quentes, e abrangem tanto a parte continental como insular. Nessas regiões, a temperatura média anual gira em torno de 25 graus. As terras frias ocorrem nas áreas montanhosas. As grandes altitudes proporcionam o surgimento de temperaturas mais baixas, típicas de clima frio, e as terras temperadas localizam-se em áreas entre as planícies e as montanhas. Predominam temperaturas médias de aproximadamente 20 graus e desenvolve o clima tropical de altitude. Jamaica é a terceira maior ilha do Caribe, localizada na América Central. Está no cinturão de furacões do Oceano Atlântico e, por isso, a ilha às vezes sofre danos causados por essas tempestades. Os furacões Charles e Gilbert
atingiram a Jamaica diretamente em 1951 e 1988, respectivamente, causando grandes danos e muitas mortes. É uma ilha de clima tropical, com ocorrência de ciclones e pequenas oscilações sazonais. Os ventos oceânicos aliviam o calor e a umidade. Junho é o mês mais seco, com 29 milímetros. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 188 milímetros. Fevereiro é o mês mais quente do ano, com uma temperatura média de 25 graus. A temperatura mais baixa de todo o ano é em junho. A temperatura média é 18 graus. Os ventos fortes são frequentes, pois a ilha situa-se em áreas de baixa e alta pressão, ocorrendo furacões. Os furacões que atingem são frequentemente muito violentos. Isso ocorre pois a América Central apresenta características de clima quente, favorecendo a temperatura da água para a formação do furacão. Por conta de seu clima tropical, a América Central apresenta ainda outros fenômenos que dão características à região, como os climas monsônicos, decorrentes das mudanças sazonais no vento, as monções. Apesar de serem muito reconhecidas por sua ocorrência na Ásia, as monções também ocorrem com certa frequência em territórios como Honduras, Nicarágua e Porto Rico. Os territórios sob a sua influência costumam ter uma pluviosidade bastante elevada e, ao mesmo tempo, situações de grande escassez de chuvas. Esse cenário é proveniente do mecanismo responsável pela existência do fenômeno. Quando a gente trata de monções, 4 eventos fundamentais precisam ser ressaltados: a estação do ano, a localização do país em questão, seu relevo e as suas temperaturas. Considere o seguinte exemplo: durante o verão no hemisfério norte, áreas como San Pedro Sula, em Honduras, e San Juan, em Porto Rico, tendem a receber uma grande quantidade de ventos e chuvas. Isso é decorrente de suas altas temperaturas. Essas altas temperaturas atuam formando centros de baixa pressão. De uma forma mais ingênua, as altas temperaturas dilatam os gases atmosféricos e os tornam mais leves, formando ali os centros de baixa pressão. Para garantir o equilíbrio atmosférico, as massas de ar provenientes de centros de alta pressão migram para essas localidades, formando um gradiente. Porém, nessas cidades mencionadas, os eventos tornam-se um tanto quanto particularizados. A ocorrência de barreiras orogênicas e relevos montanhosos, como as que ocorrem em San Juan, atuam como obstáculos para a trajetória dos ventos. No verão, como mencionado, a temperatura está elevada e a área propensa a receber as massas de ar. Com isso, haverá uma transferência de ventos para essa região. Esses ventos, por sua vez, acumulam-se por conta do relevo. Durante essa acumulação, os ventos perdem as suas características originais, acabam se condensando e produzindo uma quantidade de chuvas exorbitante. Esse fenômeno é o que a gente tem como monções. Se analisarmos uma cidade como San Juan, nós veremos que as temperaturas giram em torno de 20 e 30 graus, conforme representado no climograma. Nós iremos perceber também que as médias das temperaturas durante os meses de junho e setembro são destacáveis, e esses são justamente os meses de verão no hemisfério norte, e que as secas ocorrem durante justamente os meses de janeiro a abril, o período em que a localidade se recupera do inverno. Tendo ciência desses episódios e da região em que eles ocorrem, podemos definir o clima monsônico como um clima caracterizado pelas precipitações bem demarcadas e elevadas temperaturas, embasado por um fenômeno específico, as monções. O clima encontrado na América do Norte é em grande parte temperado, um clima que possui estações bem definidas e temperaturas mais amenas de um modo geral, geralmente entre -3 e 18 graus Celsius. Nesse clima, são atividades características as chuvas constantes e em algumas regiões durante todo o ano. É um tipo de clima que pode sofrer influência de fenômenos como relevo, latitude, continentalidade e maritimidade.
Sua subdivisão, o clima subtropical úmido, ocupa cerca de um quarto da porção leste dos Estados Unidos, acobertando estados como Missouri e a Carolina do Norte. É um clima originado pela ação de duas massas de ar atlânticas, a polar e a tropical, que por sua vez são responsáveis pelas chuvas abundantes neste clima, já que o encontro dessas massas de ar promove uma precipitação denominada chuvas frontais. A massa atlântica polar é originada entre o Polo Sul e a Patagônia, no Atlântico, sendo considerada de aspecto frio e úmido. A massa atlântica tropical é originada também no Oceano Atlântico, mais próximo ao Trópico de Capricórnio, assim como a polar é úmida, porém quente. O clima subtropical também é sujeito à ação de fenômenos exteriores ao clima, como podemos ver na situação do Missouri com relação à Carolina do Norte. A cidade de Charlotte, na Carolina, além de possuir uma latitude maior, está localizada próxima à costa leste dos Estados Unidos, o que lhe confere um efeito de maritimidade e continentalidade, fora o acréscimo das temperaturas pela latitude, o que é suficiente para causar uma diferença, conforme mostra o gráfico. Se a gente utilizar o climograma então para comparar as precipitações, veremos um contraste ainda maior dos dados, com uma quantidade de chuvas mais elevadas na região de Charlotte. A América do Norte é um subcontinente que compreende a porção setentrional do continente americano. Suas terras são banhadas pelo Oceano Atlântico a leste e pelo Oceano Pacífico a oeste. Ela é constituída por apenas 3 países. São eles Estados Unidos, México e Canadá, como pode ser observado no mapa. A partir de agora, eu vou explicar quais são as características do domínio climático polar, quais áreas ele abrange e quais fatores contribuem para que ele predomine em tais áreas. O domínio climático polar tem como principal característica as baixas temperaturas ao longo do ano. Com relação à amplitude térmica, ela varia de 10 graus Celsius no verão, chegando a menos 10 graus Celsius no inverno. As precipitações médias anuais são inferiores a 250 milímetros, sendo quase sempre na forma de neve. Os verões são curtos e o gelo cobre a superfície por cerca de 9 meses durante o ano. Nos locais onde esse clima é predominante, geralmente há baixa concentração de população, já que muitas pessoas têm dificuldade em se adaptarem a esse clima. Nessas áreas, o bioma predominante é a tundra, já que em alguns trechos, com o derretimento do gelo nos curtos verões, o solo fica exposto e se desenvolve uma vegetação de pequeno porte, com musgos e líquens. Uma curiosidade das áreas em que há esse tipo de clima é o fenômeno Sol da Meia-Noite. O Sol da Meia-Noite é um fenômeno natural que acontece entre os meses de verão em locais ao norte do Círculo Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico, quando o Sol permanece visível na meia-noite local e nas outras 24 horas do dia também. Tal fenômeno é proveniente da localização geográfica dos polos e do movimento de rotação, translação e inclinação do eixo. Na América do Norte, esse tipo de clima é encontrado no norte do Canadá e no Alasca, que pertence aos Estados Unidos e faz fronteira com o Canadá. As terras do Alasca são conhecidas por sua grande quantidade de geleiras, que ocorrem devido ao fato dele estar localizado geograficamente no extremo norte do planeta. Isso favorece as baixíssimas temperaturas registradas ao longo do ano. Os fatores que influenciam para o predomínio desse clima são altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas e massas de ar. O clima polar está presente nas áreas com altas latitudes, porque quanto maior a latitude, menor é a radiação solar recebida. E em lugares altos, a temperatura tende a ser baixa, porque quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Portanto, a temperatura e a altitude são grandezas inversamente proporcionais, já que quando uma aumenta, a outra tende a diminuir. A continentalidade é um fator atuante em locais distantes de mares e oceanos.
Esse fator contribui para uma maior variação na temperatura. Já a maritimidade é um fator climático presente em locais próximos a mares e oceanos. Ela contribui para uma menor variação nas temperaturas. Esses fatores podem ser explicados porque os continentes tendem a se aquecer mais rapidamente do que a água. As correntes marítimas frias são provenientes de faixas polares, sendo, portanto, mais geladas. Essas correntes são mais densas e, por isso, deslocam-se mais lentamente em direção à linha do Equador. Um exemplo é a corrente de Labrador, que tem origem pela corrente leste da Groenlândia, que termina no sul da Groenlândia, se estendendo até o norte e continua pela costa leste do Canadá, do norte até o sul. No sul do Canadá, se funde com a corrente da Flórida, já no território dos Estados Unidos. Pelo fato de ser uma corrente fria, ela provoca o resfriamento nas temperaturas da região. As massas de ar também são um fator que influencia no clima de uma região. As massas de ar polares, como o próprio nome já diz, se originam em localidades próximas aos polos norte e sul da Terra. Por causa disso, elas são mais frias. As massas polares que surgem em áreas continentais são mais secas, enquanto as que surgem em áreas oceânicas são mais úmidas. Essa imagem corresponde ao climograma do Alasca, que está localizado nos Estados Unidos. As barras azuis correspondem à precipitação. Analisando da esquerda para a direita, é possível observar que cada barra está representando um mês do ano, conforme é indicado pelos números que estão na parte de baixo do gráfico. Os números azuis correspondem aos milímetros que são indicados conforme o nível da precipitação mostrado pelas barras. A linha vermelha que está no meio do gráfico faz menção à temperatura. No canto esquerdo do gráfico, há uma lista com os graus Celsius e a linha da temperatura é responsável por indicar a temperatura medida em graus de cada mês do ano. É possível observar que os meses que possuem precipitação inferior a 10 milímetros são maio, junho, julho, agosto e setembro, sendo que o mês de julho é o mês mais seco, com precipitação de cerca de 1 milímetro. Esses meses correspondem a uma parte da primavera e todo o período do verão. Outono e inverno são as estações com maiores índices de precipitação. No mês de janeiro, que faz parte da estação de inverno, é registrado o maior índice de precipitação anual, chegando a quase 220 milímetros e com temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius. Nos meses com menor precipitação, a temperatura também diminui, porque quanto maior for a pressão atmosférica, menor é a temperatura, já que em ambientes com maior pressão, o ar frio que se encontra no alto desce e impede a formação de nuvens pela elevação da umidade, proporcionando um ambiente sem chuvas. Logo, nos meses com maiores temperaturas, a pressão atmosférica é menor, ocasionando a incidência de chuvas. Eu fiquei com o Havaí, que é um dos estados dos Estados Unidos e está localizado na América do Norte. O Havaí tem um clima tropical, sendo que é quente o ano inteiro. Essa característica do Havaí ser quente o ano inteiro está diretamente relacionada à sua localização próxima ao mar, sendo que regiões que estão ao nível do mar têm temperaturas mais elevadas do que outras que estão em altas altitudes. Outro fator importante citar é a pouca variação de temperatura de uma região a outra. Isso está diretamente relacionado às suas zonas climáticas da Terra. Como podemos observar na imagem, o Havaí está na zona temperada do norte, em uma área de média latitude. Isso faz com que a incidência dos raios solares não seja de uma forma tão intensa nessa zona, o que possibilita observar as estações de uma maneira mais nítida. Então, as estações serão bem definidas. E isso pode ser um fator que esteja relacionado a essa pouca variação
de temperatura de cada região que está localizada no Havaí. Eu fiquei com a cidade de Honolulu, que é a capital do Havaí. E em Honolulu, o verão é quente, opressivo e seco, e o inverno é agradável e úmido. Por que isso acontece? Pelo fato de ter suas estações bem definidas. Como eu falei anteriormente do Havaí e suas características, eu também citei a sua localização nas zonas climáticas da Terra, sendo que o Havaí está na zona temperada, em uma área de média latitude, com o que faz que a incidência dos raios solares seja de uma forma não tão intensa. Já nesse caso, a incidência dos raios solares no verão será de uma forma mais direta. Consequentemente, no inverno será de uma forma mais inclinada. Então, o fato de Honolulu ter um verão quente e já um inverno agradável está relacionado a essa característica que é do Havaí, que a sua localização nas zonas climáticas faz com que ele tenha essas estações bem nítidas e, claro, bem definidas. Agora eu vou falar sobre os ventos que ocorrem na cidade de Honolulu e a velocidade horária média desses ventos que ocorrem em Honolulu. Esses ventos passam por variações estacionais significativas ao longo do ano. E isso quer dizer que as temperaturas influenciam, sendo que em cada estação há mudança, mesmo que pequena, de temperatura. Podemos concluir com isso que vai haver essas variações estacionais, porém elas estarão diretamente ligadas às mudanças de temperatura que ocorrem de uma estação a outra. Então, a velocidade dos ventos em Honolulu vai estar influenciado com essa mudança de temperatura de cada estação. Então, vai aumentar, vai diminuir a intensidade desses ventos. Agora eu vou falar sobre a época que tem mais ventos em Honolulu, que é de 30 de maio a 6 de setembro. Então, essa época abrange duas estações, que é a primavera e o verão. E tem ventos com velocidade de 23,2 km por hora. Agora vamos analisar o gráfico. No gráfico, é possível ver que nessas duas estações terá um aumento da temperatura, sendo que em junho, julho, agosto e setembro, as temperaturas estão mais elevadas. Agora, falando sobre o dia que tem mais ventos fortes em Honolulu, é 2 de julho. Novamente, olhando no gráfico, julho é um dos meses que tem uma das temperaturas mais elevadas. E tem um vento com 26,5 km por hora de velocidade média horária. E a época mais calma do ano dura de 6 de setembro a 30 de maio, que abrange a estação do outono e inverno. Novamente voltando ao gráfico, podemos observar que sim, as temperaturas nessas duas estações vai diminuindo, como podemos ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Temos temperaturas mais baixas, até chegando em abril, temos temperaturas assim que não são tão elevadas, mas depois de março vai tendo uma incidência maior, vai aumentando mais a temperatura, onde já começa a primavera, e o verão, onde vai novamente ocorrer as maiores incidências de ventos. Isso podemos concluir que a temperatura está diretamente relacionada à ocorrência dos ventos, pois mesmo que em cada estação, por mais que não seja muita a elevação da temperatura, mesmo que seja pouca, a diferença de cada temperatura em cada estação fará com que aconteça algumas variações estacionais significativas. Então, a temperatura está diretamente relacionada. E também pode-se concluir que a incidência de ventos ocorre em estações com temperaturas mais elevadas,
com climas mais quentes do que em estações que têm climas mais amenos e climas mais úmidos. Aqui está o gráfico de precipitação que ocorre em Honolulu. Como podemos perceber e visualizando esse gráfico, os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, vai ter menos precipitação do que os outros meses. Aí abrange a estação tanto da primavera como no verão, onde tem climas mais quentes. Porém, no verão, como pode-se observar, não vai ter tanta precipitação, pois é um período da estação onde é quente, onde é um período mais seco. Comparado aos outros meses, como outubro já vai começando a aumentar a precipitação, novembro também e dezembro, que já é o mês aí, os meses que abrange a estação, já começa a abranger a estação do outono, e o mês que tem maior precipitação é janeiro, que já está abrangindo aí o inverno, onde é um período da estação que é mais úmido, tem um clima mais agradável e também ocorre mais precipitação. Então, conclui-se que o mês mais seco é o de junho, como podemos visualizar, e o mês onde tem mais precipitação é o de janeiro. O de junho vai abranger a estação do verão e já o de janeiro a estação do inverno. Escolhi o furacão como fenômeno climático. A temporada de mais incidência de furacões no Havaí dura desde o início de junho até o final de novembro. Como podemos perceber, abrange duas estações, como a do verão e do outono, sendo que no verão as temperaturas são mais elevadas do que do outono, e também no verão o clima é mais seco, opressivo. Continuando, um dos motivos para que o Havaí experimente alguns ataques diretos de furacões é pelo fato das suas ilhas serem quentes, né? Então, as águas das ilhas são quentes e isso faz com que o Havaí experimente alguns desses ataques diretos, pois sabemos que os furacões ganham força em correntes oceânicas quentes. E essas correntes oceânicas quentes favorecem a ocorrência de furacões, sendo que a corrente oceânica do Havaí é a corrente oceânica do Pacífico. Porém, elas não são tão quentes como correntes oceânicas que podemos citar as do Caribe ou do Atlântico Sul, onde os furacões ganham força à medida que se movem para o continente. Então, o excesso de chuvas dos furacões também podem causar deslizamentos de terra e inundações maciças. Então, os prejuízos ambientais são grandes e, claro, afetam muito a sociedade em um todo. O clima desértico é caracterizado pelas temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas. Além disso, há também o baixo índice pluviométrico, onde a chuva é escassa durante a maior parte do ano, sendo caracterizado também pela baixa umidade, que impede a retenção do calor, tendo assim variação na temperatura. O clima desértico pode ser dividido em dois tipos: o desértico quente, que possui temperaturas quentes durante o verão e frias durante o inverno, onde sua precipitação ocorre através da chuva. Já o clima desértico frio possui invernos quentes e secos e verões com temperaturas altíssimas, tendo como característica a precipitação em forma de neve. O clima desértico está presente na região da América do Norte, principalmente em duas regiões, no sudeste do estado da Califórnia e na região do estado de Nevada. O estado da Califórnia tem uma região específica atingida pelo clima desértico,
que é o seu sudeste, onde está situado o deserto do Mojave. Este deserto é principalmente atingido por conta das correntes marítimas, que são, em sua maior parte, frias, no caso, a corrente da Califórnia. Essas correntes, como as águas dessas correntes são muito frias, elas não aquecem, ou seja, não é evaporação e formação de massas de ar úmidas. Isso impede com que essas massas de ar vão para o continente, dando-se assim uma área árida e em uma pequena parte desértica nos Estados Unidos. Além disso, o deserto do Mojave possui esse clima também por ação de cadeias montanhosas que bloqueiam a passagem de massas de ar úmida, fazendo com que sua temperatura seja extrema. O estado da Califórnia apresenta durante o ano temperaturas extremas, passando dos 50 graus Celsius, e durante o inverno temperaturas baixíssimas, chegando próximo da temperatura de 0 graus. Outra região atingida pelo clima desértico é o estado de Nevada, que possui temperaturas mais altas na sua região sul, enquanto na região norte há temperaturas mais baixas com relação a sul. Mesmo assim ainda são extremas, onde as médias de temperaturas podem ser passados 40 no verão e ser abaixo de 0 durante o inverno, principalmente em algumas regiões. O fator que pode explicar o clima desértico na região do estado de Nevada é a continentalidade, que é um fenômeno onde quanto mais distante você está das regiões costeiras próximas ao oceano, maior vão ser as temperaturas, quanto altas quanto baixas, pois a água, por ela absorver melhor a radiação do sol e liberá-la de forma mais lenta, ela mantém a temperatura da região constante. Já na continentalidade, como o solo ele absorve e libera esta energia rapidamente, não há um equilíbrio. Isso faz com que as temperaturas sejam extremas, quanto altas como baixas. Para exemplificar o clima desértico no estado de Nevada, será apresentado um climograma de uma de suas cidades, que é Las Vegas, que apesar de estar em uma região de clima desértico, ainda possui um índice pluviométrico, que é representado pelas colunas, muito alto com relação a outras regiões desérticas. Assim como a sua temperatura não possui tantos extremos, a temperatura que é representada por uma linha horizontal que varia de acordo com o mês. Pode explicar esse índice pluviométrico alto para uma região desértica é o fato do estado de Nevada estar numa região afetada por uma massa de ar continental tropical, onde as massas de ar tropicais costumam apresentar temperaturas quentes e, como é continental, secas. Uma das prováveis explicações para possuir características não tão próximas a de regiões afetadas por desertos. Curiosidade sobre o clima desértico na região da América do Norte é o fato do deserto do Mojave ser um dos locais mais quentes do planeta, posicionado em 10º lugar, onde esta região, também conhecida como Vale da Morte, atingiu a temperatura de 57 graus Celsius, sendo uma das maiores temperaturas registradas.